Bom, é isso mesmo. A gente vai falar de política. André Gomes já está aqui do meu lado. André, boa noite. A gente tem muito assunto aí, né, para comentar hoje. Eu queria começar falando sobre Santa Rita, a Câmara Municipal, né? Porque a eleição de lá foi anulada. Explica pra gente qual o motivo. Exatamente. Olha só, o presidente foi eleito hoje de manhã e agora já à tarde a Justiça anulou, né, a decisão, a eleição que aconteceu no município de Santa Rita, na Câmara Municipal de Santa Rita, hoje pela manhã. Né, o vereador Cícero Medeiros foi eleito, chegou a ser eleito, né, hoje pela manhã, como eu falei, no município de Santa Rita. E ele substituiria Gustavo Santos, que foi afastado na última sexta-feira, né, por questões de supostas irregularidades cometidas justamente no processo eleitoral. E aí, a juíza Israela Cláudio da Silva Pontes, da 5ª Vara Mista de Santa Rita, anulou a decisão, né, da eleição desse ano, alegando obscuridade na decisão da Justiça Antiga, né, que tinha determinado uma nova eleição na Câmara de Santa Rita. Então, ela anulou essa decisão e aí persiste, no caso, a polêmica no município de Santa Rita, porque pela decisão da Justiça, tomada agora à tarde, quem assumiria a presidência seria Nésio Miranda, né, que foi o presidente na última legislatura. Mas, de acordo com o regimento interno da Casa, Josa da Galinha é quem ascenderia ao posto de presidente. Então, no município, continua esse impasse lá. Por enquanto, com a decisão da Justiça, quem assumiu foi o último presidente, né, Anésio Miranda. E aí, em Santa Rita, vai continuar esse impasse para saber se vão atender a decisão da Justiça ou se o regular seria o regimento interno da Câmara Municipal. Ou seja, sabe, mais uma Câmara na Grande João Pessoa que continua aí, começa um certo impasse em relação à mesa diretora. E é impressionante o que acontece na Câmara de Santa Rita e de Bahia, né? Não só nessa legislatura como na atual. Lá Exatamente. Parece que eles fazem o que querem, né? Parece que não existe justiça, eles vão criando as próprias regras, vão burlando, derrubando prefeito, botando prefeito. É impressionante o que acontece. Exatamente. Né? E o mais importante, Sam, é que a Câmara, por mais que esteja vivendo esse processo todo, ela consiga manter a governabilidade da gestão municipal, né? Porque aí, se não conseguir manter essa governabilidade, quem vai sofrer o resultado aí, as consequências, será a população. É verdade. Bom, agora a gente vai para outra casa legislativa que interessa a todos os brasileiros, a Câmara dos Deputados. Hoje foi aprovado o texto base da reforma da Previdência, né, André? O que é que a gente pode falar aí dessa matéria, né? O texto que foi aprovado. Exatamente. O texto base foi aprovado, como você falou, por maioria, né? O governo conseguiu uma grande maioria, 36 votos, né? Contra 13 votos que foram contrários à reforma da Previdência. Foi mantido, inclusive, o texto base do relator Samuel Moreira, né, envolvendo aí alguns pontos. Agora, nesse momento, a reunião da Comissão Especial continua. Os deputados analisam agora as questões dos destaques, né, das votações em separado, mas o texto já está pronto para ir a plenário, para que seja analisado em plenário por todos os 513 deputados federais. E aí, no texto do relator, ficou previsto aí a idade mínima de 55 anos, mais 30 anos de contribuição e 25 anos na atividade para ambos os sexos, né? Além de pensão equivalente ao último salário. Né? Como regra transitória para essa questão, né, foi mantido aí dos trabalhadores. Moreira propõe a idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, com tempo de contribuição pelo menos de 15 a 20 anos, respectivamente. Então, essas decisões foram mantidas e o relator chegou a falar da importância dessa aprovação do texto base para seguir para o plenário. Vamos ver. André, daqui a pouco a gente solta essa entrevista do ministro, né? Do relator, na verdade, seria. Pronto, então, daqui a pouco a gente solta isso. E, na verdade, isso é um grande avanço, né? Assim, porque desde o início do ano tem essa discussão da Previdência, o governo tem pressa e, pelo menos, teve esse avanço de o texto base ter sido aprovado agora na Câmara dos Deputados. Exatamente. O presidente Jair Bolsonaro continua, Simon, nessa questão das negociações junto à Câmara dos Deputados, para que esse texto passe de forma mais tranquila no plenário da Casa. Ainda não tem consenso, né? O governo diz que mantém uma grande maioria de votos e que a reforma da Previdência deve passar com tranquilidade, mas ainda não tem essa garantia total. Então, o presidente agora começa já a articular essas questões e principalmente um ponto envolvendo a questão dos policiais, né? O presidente hoje convocou alguns deputados para tratar disso e disse, inclusive, que seria
necessário uma certa reformulação na aposentadoria dos policiais para que eles consigam ter algum benefício, já que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, os policiais nunca tiveram benefício na categoria no país. Então, o presidente, pessoalmente, começou a tratar dessa questão, sabe? Inclusive, André, a entrevista já está no ponto. A gente vai conferir agora a fala dele. A estrutura de uma previdência que faça justiça social, fiscal, que tenha uma nova concepção do cálculo do benefício da aposentadoria. Nós temos que reconhecer essa necessidade. De reconhecer a necessidade de se ter um novo cálculo da aposentadoria, do benefício e da pensão, e do acúmulo da pensão, que são estruturantes, e uma idade mínima para o Brasil que nunca teve. Ter uma idade mínima, ter responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Novos benefícios não foram possíveis mesmos. Quem não gostaria de dar novos benefícios? Todos. Mas o momento é de reajustar a nossa previdência, de reorganizá-la. Tá aí, André. Bom, agora você tem boas notícias aí para alguns municípios do estado? Conta pra gente. Exatamente. 14 municípios é uma notícia boa, pelo menos, né, Sam? 14 municípios aqui da Paraíba foram selecionados aí pelo governo federal, né, para participar de um programa que envolve a questão de saúde, né, um programa de Academia da Saúde. Então, 14 municípios foram selecionados, irão participar desse programa, irão receber verbas do governo federal por meio do Ministério da Saúde para receber, para construir essas praças, esses espaços de saúde nos municípios. E aí os municípios beneficiados foram Baraúna, Belém, Cajazeirinhas, Congo, Desterro, Itaporanga, Lagoa de Dentro, Manaíra, Nova Palmeira, Olho d'Água, Paulista, Pocinhos, Salgado de São Félix e Souza. Então, todos esses municípios, 14 municípios, devem receber, integrar esse programa e receber esse recurso, que é um benefício também voltado diretamente para a saúde da população, sabe? Bom, André, a gente vai falar agora de outro assunto, que também é um dos assuntos do dia aqui da região metropolitana, da Operação Checkmate Cabedelo, mas eu só queria lembrar aos nossos telespectadores que a gente vai voltar a falar da reforma da Previdência no próximo bloco, que a gente vai estar aqui com o advogado tirando a sua dúvida, ok? Bom, então vamos falar aí, hoje é o terceiro dia de audiência que está acontecendo lá em Cabedelo, inclusive ainda está rolando. Conta pra gente, o que a gente pode resumir, o que já aconteceu, o que estava previsto para hoje? Exatamente, Saimagro. Lembrando para você de casa que são vários processos, né? São 6 denúncias, na verdade. Essa que envolve hoje, que o juiz Francisco Giacomo está ouvindo alguns réus e pessoas envolvidas dentro da Operação Checkmate, ela se refere ao terceiro processo, que é ligado diretamente à compra, né, de cartas renúncia, né, pelo ex-prefeito Leto Viana aos vereadores, né? Segundo relato de um dos réus, que depois, hoje, Lucas Santino, o prefeito Leto Viana teria comprado essas cartas renúncias dos vereadores pelo valor até de R$100 mil cada uma. Então, acontece lá, mas a grande surpresa hoje foi que o juiz, né, conseguiu liberar, na verdade ele transformou em prisão preventiva, né, a prisão de Inaldo Figueiredo Silva. Ele que estava detido, agora passa a ficar em regime, né, atender algumas determinações da justiça, mas em casa, como por questões, não pode sair depois das 10 horas da noite ou se afastar, sair de dentro do município de Cabedelo sem autorização judicial. Mas isso já foi um grande entendimento aí por parte dos advogados do réu, que aí conseguem liberá-lo, pelo menos ficará numa prisão preventiva em casa, dentro de todo esse processo. Essa continua, na verdade, essas oitivas, né? O juiz continua ouvindo alguns réus e pessoas envolvidas e está previsto também para ainda hoje Leto Viana, o ex-prefeito, também ser ouvido. Mas é uma questão, são muitos réus para serem ouvidos, muitas pessoas para serem ouvidas, e não necessariamente o juiz deva concluir hoje essa parte do processo. Ou seja, a próxima audiência ele também define hoje, se for necessária, né? Aliás, né, vai ser necessário pela quantidade de réus, né? Exatamente. Ele pode definir hoje, se não conseguir ouvir todos dentro desse processo, como eu disse, é o terceiro, né, que fala sobre as cartas renúncias. Lembrando também que tem uma outra já audiência marcada para segunda-feira, mas aí é dentro de um outro processo, que é a questão relacionada, né, à compra do mandato do ex-prefeito Luceninha. Então, a Operação Checkmate, dentro dessas denúncias, é desmembrada em 6
processos e esse de hoje é sobre as cartas renúncia dos vereadores. Então, na segunda-feira, lembrando que tem outra nova audiência e hoje, se não concluir tudo, o juiz Francisco Jacome deve realmente marcar uma nova data para a conclusão. Inclusive, André, a gente já atualiza os nossos telespectadores que a gente já recebeu a informação que Leto não vai ser mais ouvido hoje, estava previsto, como você falou, mas ficou para a próxima semana, provavelmente terça ou quarta-feira. Então, com isso a gente encerra a sua participação hoje, né? Exatamente. Até amanhã, então. Até.